Estamos de volta, depois de tempão, estamos aqui voltando pro YouTube. Hoje eu vou vir trazer um vídeo que na época do rolê me pediram bastante, então já vão se inscrevendo aí nesse canal pra me dar uma força, pra me motivar a permanecer aqui dessa vez, tá? Curte o vídeo já agora no começo também, porque a história vale a pena. E deixa os seus comentários aí do que vocês vão achar, tá bom? Então é isso, me dê essa força aqui agora, beleza? Conto com vocês. Então é isso, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita. Já peço também pra vocês me seguirem no meu Instagram de viagens, que eu vou deixar aqui, tá? Hoje eu vim contar pra vocês sobre a história de como eu consegui conhecer o Jalapão por menos de R$400. Desde o ano passado, acho que um ano e meio mais ou menos, eu comecei uma série de viagens pelo Brasil, porque eu tô com esse objetivo de conhecer o Brasil antes de conhecer outros países. Eu tô muito assim, apaixonada por essa ideia, então eu tô muito assim nesse projeto. E aí, o ano passado, logo nas minhas primeiras viagens, eu conquistei, né, o sonho de conhecer o Jalapão, que era um destino assim que eu sempre quis muito, maravilhoso, né? Então eu tive esse privilégio ano passado de conhecer o Jalapão e foi assim uma aventura, e é sobre isso que eu vou contar pra vocês hoje. Então assim, eu fui pro Jalapão em junho do ano passado, junho de 2021, então os valores que eu vou citar pra vocês aqui são baseados nesse período aí em que eu fui pra lá, tá bom? Então, começou o seguinte, né, eu tava fazendo um voluntariado lá na Chapada das Mesas, na cidade de Carolina, no sul do Maranhão, e lá eu conheci o Fernando, que também tava fazendo voluntariado lá. E aí, né, assim, nos últimos dias, na última semana do nosso voluntariado lá, a gente teve essa ideia, né, de conhecer o Jalapão, porque Carolina fica mais ou menos 580 quilômetros do Jalapão, do Parque Estadual. E aí a gente, né, unimos, né, os dois, o espírito aventureiro, o mochileiro, e aí a gente abraçou essa ideia e decidimos ir. E antes da gente ir, né, a gente foi vendo, analisando as possibilidades, a gente considerou, né, comprar um pacote, ou, sei lá, ir viajar com um grupo de amigos que tava com a gente lá, só que cada um tinha a sua objeção e acabou, assim, não dando match em todo mundo, e aí a gente decidimos, eu e ele, a gente ir. A gente falou com algumas pessoas antes, né, que tinham feito coisa parecida. E a ideia da gente era ir por conta própria, sem carro, sem nada. E a ideia era ir pra lá com as caras e a coragem e pedir carona, e a gente ia conseguir. Era isso, era esse plano. Então a gente saiu de Carolina pra Palmas. Eu não vou considerar o valor desse trajeto, porque o que aconteceu? A passagem que a gente conseguiu de Carolina para Palmas foi através do ID Jovem, que, para quem não conhece, é um benefício do governo em que jovens, acredito, se não me engano, de 15 a 29 anos têm o direito de conseguir comprar passagens rodoviárias interestaduais, ou seja, que seja de um estado para o outro dentro do mesmo estado, não é possível. E aí você consegue essa passagem ou de forma gratuita, pagando apenas a taxa de embarque da rodoviária, ou pagando metade do valor que aquela passagem custaria. Né? Tem alguns detalhes, assim, regras, enfim, que eu posso contar no próximo vídeo. Então, se alguém se interessar por esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre isso, sobre esse benefício. Então a gente conseguiu essa passagem e fomos pra Palmas. E lá a gente se hospedou como Couchsurfing. Que pra quem não conhece também é mais um hack aí da vida assim, de mochileiro, de quem quer, né, economizar na viagem. É uma forma de hospedagem que alguém, tipo o Couchsurfing mesmo, é uma plataforma, né? E aí você se hospeda na casa de alguém que se dispõe a te receber em troca troca cultural, né, de conhecer pessoas novas, enfim. Aí ficamos lá,
em Palmas, nesse Couchsurfing. E aí a gente, né, conheceu um pouco da cidade, a gente conheceu uma cocheira lá, a gente saiu um dia lá, foi pra parte de Itaquaruçu, foi bem bacana, eu gostei bastante de Palmas. Tem um pôr do sol, assim, incrível, lindo, demais. Enfim, foi incrível. E de lá a gente seguiu até a cidade de Ponte Alta do Tocantins, né? Foi a melhor opção, a melhor ideia que a gente teve, porque não tinha como ir direto para Mateiros, que é a cidade onde tem os principais atrativos do Jalapão. Então a gente comprou essa passagem, que eu não vou incluir no budget dessa viagem, né? Então é importante falar aqui, porque a gente pagou no cartão de crédito. Então, assim, eu vou relatar aqui mais os custos que a gente teve, assim, em questão, assim, do budget que a gente separou pra viagem. Então, no dia que a gente foi viajar, a gente foi pra rodoviária e a gente destacou um valor de R$400 cada. Então, a gente pegou esse dinheiro e falou, mano, vai ter que ser com isso e vai ter que dar com esse dinheiro. E aí, fomos, né? Então, a gente foi pra Ponte Alta do Tocantins, né? A gente saiu de manhã de lá e aí a gente chegou, acho que meio da tarde. E aí a gente chegou lá e pra meio que saber qual que seriam os próximos passos, né? Se a gente teria como ir de lá, pegar algum transporte, e não tinha, gente. Não tem, na época pelo menos, não tinha nenhum transporte alternativo de Ponte Alta que levasse pra Mateiros. Então o nosso plano seria a carona mesmo, entendeu? A gente, infelizmente, não teria um plano B nesse caso. Então... Tá, e aí, como já tava tarde, não dava pra ser mais naquele dia, né? Então a gente pernoitou lá em Ponte Alta nesse dia. E a gente teve que pegar... A gente tava de barraca, mas assim, né, eu no caso, assim, pelo Fernando, como ele é, tipo, ele era uma pessoa super aventureira. Por ele a gente ia dormindo, tipo, de barraca em qualquer lugar lá. Mas, assim, a gente optou por ficar numa pousada, né, pra ter um lugar pra tomar um banho, né, dormir bem, fazer uma refeição. E aí a gente pagou R$50 cada nesse dia. Então, pronto. Então já o primeiro custo, assim, real da viagem mesmo foi esse valor de R$50 da pousada. E aí no dia seguinte a gente iria pra estrada pedir carona. E aí fomos, né, pra uma estrada que dava, tipo, pra saída, que levava pra cidade de Mateiros. E aí ficamos lá, né, felizmente encontramos era uma rua, assim, arborizada, então a gente tinha uma sombra de árvore. Depois de um tempo a gente conseguiu o sinal de Wi-Fi de um vizinho lá que cedeu pra gente. E deu até pra assistir um podcast de 4 horas nesse dia inteiro, foi incrível. E aí, pronto, né, a gente pedia, e aí a gente constatou que os carros que passavam eram majoritariamente carros de agência, né, de pessoas que tinham pagado por passeios e não era possível, né, dar carona pra gente. E aí a gente penou um pouco esse dia pra conseguir uma carona. Na verdade, a gente não conseguiu carona esse dia. Então, assim, as horas foram passando e aí a gente foi percebendo que não ia conseguir aquele dia. E aí foi a parte em que é muito bom você estar com uma pessoa bacana, né? Tá viajando sempre com uma pessoa bacana, que tem uma energia boa, que, né, tem uma positividade, porque, né, num perrengue o outro, um dá força pro outro, e foi muito isso, né? O Fernando, tipo assim, era uma pessoa, né, com a energia maravilhosa. Então, a gente não conseguia, a gente estava percebendo que não ia conseguir carona naquele dia. E o Fernando, né, com seu carisma, é uma pessoa super carismática, tipo, aquela pessoa que consegue fazer amizade com todo mundo, entendeu? Assim, do bebê ao idoso, sabe? Então ele viu uma garotinha assim, puxou assunto com ela, e aí depois de um tempo ele, né, a gente vendo que não íamos conseguir sair dali aquele dia. E a gente não tinha mais lugar pra ficar e a gente também não queria pagar novamente por hospedagem. Então a gente considerou que a gente iria acampar aquele dia e a gente precisava encontrar um lugar assim, né, seguro, minimamente seguro, e enfim. Então ele falou com essa garotinha e aí ela indicou o dono de um sítio chácara que era em frente onde a gente tava lá pedindo carona. Aí o Fernando foi lá, falou com ele, pediu, né, pediu permissão e tal, conhecer ele.
E ele permitiu que a gente acampasse lá. E nossa, assim, era um lugar bem bacana, assim, uma chacarazinha assim, tinha uma piscina com água natural, tinha uma horta, um espaço assim. E nossa, tipo assim, foi aquele momento Deus é top, né? Que a gente já teria um lugar lá bacana pra ficar, passar a noite, tomar um banho, ter internet, acesso à internet, enfim, foi um salvamento mesmo. E aí a gente passou a noite lá, pra no dia seguinte encarar a estrada pra pedir carona de novo. E aí pronto, né? Foi aquele negócio, putz, será que hoje a gente consegue? Ou vai ser mais um dia de perrengue e tal, enfim, né? Então, a gente foi, e assim, pouco tempo, tipo assim, era basicamente atravessar a rua só, né? Onde a gente tinha que ficar. Então, fomos lá e depois, assim, de alguns poucos minutos eu senti vontade de fazer xixi. Aí eu falei, opa, esperem um pouquinho que eu vou lá dentro. E aí, fui, né? Tipo assim, foi muito rápido mesmo, gente. Eu cheguei no banheiro, aí de repente, eu comecei, né, a devanear, tipo, putz, como é que vai ser? A gente vai conseguir, será e tal. E aí, de repente, eu escuto a voz dele me chamando, Thalita, consegui a carona. Eu, como assim? Não é possível, eu tô rápido, meu Deus. Como assim? Aí eu saí, né, e tipo assim, a gente tinha deixado umas roupas, nossa, num varal, assim, né. E aí ele tava assim, tirando, correndo, e a gente foi correndo mesmo. Aí quando chegou lá, tava lá, né, uma caminhonete e tinham 2 rapazes, que eram 2 irmãos, o Joe e o Wellington. E aí foram nossos salvadores. E assim, pra vocês verem, tipo assim, Deus é top. Eles estavam indo justamente pro Jalapão, estavam fazendo expedição e estavam, tipo assim, querendo ir lá conhecer geral mesmo. E aí foi assim, chave e fechadura, entendeu? Era a carona, literalmente era a carona ideal pra gente. Então, fomos lá os 4, nossa, assim, a gente ficou muito feliz, sério. Nossa, foi... Aí fomos os 4 em direção aos atrativos, né? E o primeiro lugar que a gente parou foi o Cânion Sussuapara. Lá a entrada custava R$20, só que aí a gente deu uma carteirada de ida jovem e a mulher lá fez pela metade do valor pra gente, então cada um pagou R$10 na entrada do Cânion Sussuapara. Então, e aí depois de lá, a gente foi numa cachoeira chamada Brejo de Cama. Essa aqui eu nunca tinha conhecido nas minhas pesquisas, nunca tinha visto foto, ouvido falar nas minhas pesquisas sobre o Jalapão. E foi uma surpresa bem legal, era uma cachoeira bem bonita, só tinha gente lá, vivia, deu pra curtir, foi bem gostoso. E aí, depois desse atrativo, é que começou o perrengue do tal o Jalapão é bruto mesmo. Foi ali que a gente conseguiu, né, contestar essa frase. Porque o carro que a gente tá, o carro deles, né, dos rapazes, não era um 4x4, era uma Toro, que era 4x2, se eu não me engano. 4x2. E não é 100% ideal pra o Jalapão, né? Então, na estrada que dava pra Mateiros, assim, gente, era uma estrada assim, tipo assim, de área, sabe, areia de praia, tipo duna e tal, era tipo aquele nível mesmo, tipo areia fofa, sabe? Impossível com um carro baixo mesmo, comum, encarar. E aí nós atolamos. Atolamos, o carro não passava de jeito nenhum, a gente perdeu assim, tipo, acho que umas horas, entendeu? Assim, aí tinha gente, né, que tava passando, tentou ajudar e tal, mas assim, não dava mesmo pra passar. Então a gente perdeu algumas horinhas nisso aí. E tivemos que voltar, pegar o caminho de volta e fazer um arrudeio pra ir para na cidade de São Félix do Tocantins. Então assim, a gente, né, levou o dia inteiro, chegamos lá já à noite. E pronto, a gente parou num posto de gasolina, que foi o lugar que a gente terminou acampando nessa noite. Então assim, a gente não pagou hospedagem. Era um lugar que ofereceu banheiro pra gente tomar banho, tinha internet também, ou seja, mais uma coisa assim, né, maravilhosa acontecendo, assim, né, contribuindo mesmo, assim, tipo,
sabe? Para as coisas darem o mais certo possível. E aí a gente... E lá... Então, eu também vou falar uma coisa relacionada à alimentação, né? Que pode ser que alguém tenha, né? Ah, mas... Então, a gente levou bastante coisa que a gente já tinha, né? Então, comprou só uma coisa ou outra e lá, como é um restaurante, né? Serviu uma refeição e nesse dia eu me lembro que eu sou vegetariana, então assim, o almoço, o jantar, o almoço, o prato lá custava um valor X e aí eu me lembro que a moça me fez por um valor mais barato, por eu não comer carne, e aí ficou R$18 pra mim. Então, e aí pronto, a gente foi, jantou lá essa noite, dormimos lá, já acampamos lá. E no dia seguinte, finalmente, seguimos para os fervedouros. A gente lá de São Félix, depois de São Félix, seguimos para os fervedouros. E, gente, que incrível, que experiência maravilhosa, entendeu? Assim, foi, assim, maravilhoso, assim, inexplicável a felicidade que a gente estava de estar conseguindo chegar lá. Finalmente a gente estava, né, realizando mesmo esse objetivo. E nesse dia, a gente, primeiro fervedouro que a gente foi, assim, foi uma experiência incrível. O primeiro fervedouro foi, se não me engano, das Macaúbas. E pronto, e aí eu vou deixar aqui a lista dos fervedouros que a gente fez nesse dia. Foram 5 fervedouros que a gente conheceu, cada um com a entrada de R$20, com a permanência máxima de 20 minutos por grupo. Então a gente conheceu 5 fervedouros esse dia e a lindíssima Cachoeira do Formiga, que era assim, um dos lugares assim que eu mais queria conhecer do Jalapão, sabe? Aquela cachoeira com aquela água azul, maravilhoso. Foi R$25 pra entrar nela e não tinha tempo mínimo e máximo de permanência, você poderia ficar até lá que quisesse. Então, assim, foi incrível, assim, a gente conseguiu. Foi incrível, foi lindo, foi maravilhoso. A gente se divertiu muito, tiramos muitas fotos e foi muito massa. Aí depois, né, depois de ter conhecido 5 fervedouros e a Cachoeira do Formiga, a gente voltamos novamente lá pro posto, lá em São Félix, e dormimos mais essa noite lá. Eu jantei novamente lá por R$18 o prato e dormimos mais nessa noite pra no dia seguinte a gente queria conhecer o fervedouro Bela Vista, aquele lá enorme, né? Acho que é o maior do Jalapão. E pronto, então fomos pra esse fervedouro, ele fica na cidade mesmo de São Félix, então a gente foi lá, conheceu o Bela Vista. E de lá a gente seguiria para a cidade de Pindorama do Tocantins conhecer a Lagoa do Japonês. Então fomos lá, conhecemos o Bela Vista e seguimos para a cidade de Pindorama. E lá, assim, né, foi meio que sim uma corrida contra o tempo, porque tinha um horário, né, que dava, né, pra entrar lá, né, na lagoa. E a gente chegou, tipo assim, já quase que de noite mesmo, no finzinho da tarde. E todo mundo assim, né, sabe, aquele tesão mesmo de conhecer o lugar. E aí, mano, a gente chegou, eles não cobravam, lá tinha uma área de camping, tem uma área de camping. E assim, não era cobrado pra você acampar, era cobrado pra você usufruir da lagoa. Então, se você usufruir da lagoa, era só aquilo que você ia pagar. Se você não usufruir da lagoa, você não pagaria nada pra estar ali. Mas aí, né, tipo, todo mundo que vai pra lá vai pra isso, então. Mas aí, então, a gente chegou, mano, e aí os guris já queriam entrar logo, tipo, já tava quase escurecendo e a gente entramos na Lagoa do Japonês. Tipo assim, de noite, já tava, tipo assim, escuro e, tipo assim, foi muito louco. A gente desceu da água e fomos pra caverna. Entramos na caverna da Lagoa do Japonês, de noite. E assim, foi muito louco, foi muito louco. Eu gravei um vídeo e assim, foi muito louco. Foi uma história, assim,
Nossa, foi épico esse momento. A gente foi lá, entrou lá, aproveitou. E como nós entramos nesse dia lá, foi cobrado o acesso da gente e a gente queria curtir o dia seguinte, né? De dia. E foi cobrado novamente. Então a gente teve que pagar como se fossem 2 entradas, que saíram no valor de R$60 pra cada. E aí sim, né? Aí passamos a noite lá, um frio do caramba, muito frio. Nossa, muito frio. E no dia seguinte... acordamos cedinho e, nossa, maravilhoso, maravilhoso, assim. Um azul também, assim. É lindo o lugar, gente, maravilhoso, sério. E aí a gente aproveitou lá, ficamos horas naquele lugar. Curtimos muito mesmo, ao máximo. E aí esse foi o último destino que a gente fez. Então a gente fez os fervedouros, a cachoeira, a Lagoa de Japonês, mais aquela outra primeira cachoeira e o canyon. E esse foi o nosso roteiro, né, de 3 dias pelo Jalapão, gastando menos de R$400. Então, assim, com todos os valores que eu citei aqui pra vocês, a viagem terminou saindo por um custo de R$321, ou seja, dos R$400 que eu levei, né, até sobrou dinheiro. Então, assim, valia super a pena, né? E aí foi isso, gente. Foi, assim, uma oportunidade, assim, incrível. Foi uma aventura incrível. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse relato inspire vocês de alguma forma, entendeu? E é isso, vamos viajar, vamos viver esses sonhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Manda pra aquele amigo lá que quer conhecer o Jalapão. Vamos falar, mano, só vamos que dá certo, entendeu? E é isso, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixem aí seus comentários e beijo, até o próximo vídeo. Falou!